gente entrou. Então, boa noite, pessoal. Eu posso ler rapidinho sua biografia, Ricardo? Claro. Você permite? Bom, pessoal, Claro. Ricardo Melo é um tenista profissional brasileiro, nascido em Campinas, né, interior de São Paulo, uma cidade gigantesca, reconhecido pela consistência, disciplina, competitividade no circuito. Ele alcançou o número 50 do tênis brasileiro, em simples, na ATP, destacando-se como um dos principais brasileiros da sua geração, pela sua grande regularidade em quadra, em torneios Challengers Futures, né, onde suas principais conquistas ele teve, aí você me corrige, hein, 15 títulos da ATP, em simples, certo? Dos Challengers. Quanto? Dos torneios nível Challenger, isso. Isso, dos nível Challengers, Challenger, isso. exato. Isso. 15 ATPs nível Challenger em simples, diversos títulos em Futures e TF no início da carreira, e suas vitórias marcantes, vitórias sobre Gustavo Kitt, o nosso número 1, o Guga. Um ATP 250 também, desculpa interromper. É verdade, em Delray Beach. Delray Beach, exato. Eu vou falar mais para frente, obrigado. Vitória também sobre o número 1 do mundo, Carlos Moyá, então, Guga número 1, Carlos Moyá número 1, e sobre Greg Rusedski, falei certo? Britânico, número 10 do mundo e finalista de Grand Slam. A Copa Davis, Ricardo, diversas edições, sendo conhecido pela sua entrega máxima e grande desempenho em confrontos decisivos pelo Brasil. Estilo de jogo, canhoto. Então, eu já gostei, porque eu também sou canhoto, aí a gente já acabou, né? Tendo uma empatia aí, né? Saque aberto, né? Na diferença, né? Na vantagem, no 40-30, né? Ajuda bastante. Ajuda muito isso, nossa. Baseava seu jogo forte, né? De forte preparo físico, então tinha preparo físico bom, resiliência mental, dificultando ao máximo o jogo contra adversários que vinham agressivos para cima dele. No pós-carreira, que é o que a gente estava falando um pouquinho antes de vocês entrarem, a maioria, ele tornou-se treinador e mentor de jovens atletas, fundando a Melo Team, que fica em Campinas, né? Que está cada vez crescendo mais, com seus 15 treinadores, certo? Isso. Fila de espera e trabalhando para ampliar cada vez mais a Melo Team, que sai jogadores muito bons infantos juvenis, porque eu sei que meu filho eu joga contra meninos fantásticos que o Ricardo Melo tem no seu time. E aí o seu legado no tênis é uma referência de profissionalismo, resiliência, dedicação, entrega dentro de quadra, inspirando as novas gerações aí do tênis brasileiro. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Ricardo, na sua biografia? Tá ótimo. Eu acho que tá muito bom, falou bem. Eu acho que o pessoal deve estar ansioso aí para começar um bate-papo e ouvir talvez algumas curiosidades sobre o circuito e experiências vividas. Exatamente. E também Ricardo Melo, pai de atleta do Infanto Juvenil, né? É isso aí. Agora do lado de fora aqui, já sofri dentro da quadra, agora sofro do lado de fora. Exatamente. Estávamos lá em Sorocaba conversando sobre isso, né? Aí. Legal. Então vamos começar com a primeira pergunta, né? Então, aí dentro do tema, né? E pais, assim, por favor, usem o chat. Se vocês quiserem também abrir a câmera e o áudio no meio das perguntas, depois que ele responder, né? Entre as perguntas também, claro, com certeza, né? Então, formação infanto-juvenil é o primeiro tópico, né? Do nosso bate-papo. Como foi a sua formação infanto-juvenil e qual foi o papel dos seus pais nesse processo? Essa pergunta é muito importante, né? Já vou começar falando de pais, infanto-juvenil. Olhando para hoje, o que você considera ideal para o infanto-juvenil treinar em termos de horas de quadra? Qual que é o preparo mental que ela tem que hoje em dia o tênis requer, que era diferente da sua época? E como que eram os torneios da sua época? Certo, vamos lá, vou tentar fazer um resumo aqui para não ficar, senão posso falar por bastante tempo, mas eu comecei no tênis em Araras, na verdade, meu pai trabalhava lá, nasci em Campinas, mas morei em Araras até os 10 anos, ganhei minha raquete de tênis como
primeiro incentivo do meu avô materno, que jogava aos finais de semana, e a partir daí ele sempre me incentivando, me levando para bater uma bolinha, e sempre que tinha possibilidade, eu comecei a fazer escolinha em Araras, né? E, poxa, foi aquela coisa de amor à primeira vista, nunca mais larguei a raquete, adorei. Se não, quando eu não estava fazendo aula, eu estava batendo paredão, se eu não estava batendo paredão, eu estava chamando alguém para jogar. Em Araras eu morava na frente do clube. Então a minha casa ficava a 30 metros da portaria do clube. E naquela época, diferente de hoje, né, que as escolas vêm puxando cada vez mais, a criançada chega cedo na escola, fica até 3, 4 da tarde. Hoje em dia, naquela época ainda era das 7 ao meio-dia, das 7 ao meio-dia e meia, e tinha a tarde inteira livre. Então eu passava, fazia as tarefas de casa e passava a tarde toda no clube, jogando. E assim, eu tive a felicidade, com mais ou menos 8 anos, eu comecei a jogar os meus primeiros campeonatinhos estaduais, e foi um processo que foi acontecendo bem natural. Meus pais leigos no esporte, né? Nunca tinham acompanhado o tênis, e eu tive a felicidade assim de ter bons treinadores, principalmente meu primeiro professor, Wilson Benedito, em Araras. Ele, quando eu completei 10 anos, ele chegou para o meu pai e falou assim: o Ricardo vem se destacando aqui. Se você quiser manter a evolução dele, o tênis para ele aqui está ficando difícil. Você precisa arrumar um lugar para ele dar sequência. E como minha família toda é de Campinas, meu pai já queria, já pensava assim em de repente voltar, foi o que precisava, assim, digamos assim, para a gente fazer essa movimentação, né, essa mudança para Campinas. E foi quando eu comecei a treinar na academia do João Soares, né? Foi um treinamento, consegui manter a minha evolução. Mais tarde comecei a disputar os campeonatos brasileiros, posteriormente circuito COSAT. Então foi assim, foi uma evolução natural que foi acontecendo, né, aumentando cada vez mais o nível de torneios, e as coisas foram dando certo, digamos assim. É claro que a gente passa por momentos bons, momentos ruins, desde a fase de infanto-juvenil, mas eu tinha uma coisa muito forte em mim que, poxa, eu queria jogar tênis. Perguntasse para mim qual era o meu plano B, se um dia eu não fosse tenista, eu falava que meu plano B era ser tenista também. Então, eu não me via fazendo outra coisa, não tinha ideia do que eu precisava fazer para me tornar um tenista profissional, mas eu sabia que eu tinha algo muito forte, que eu queria um dia estar entre os 100 primeiros do mundo, disputando os principais torneios contra os melhores jogadores, né? O que viria para frente, eu fui matando no peito, eu, minha família, e a gente foi buscando uma forma de fazer acontecer. Legal, legal. Seus pais trabalhavam com o quê? O meu pai é engenheiro agrônomo. Ah, que legal. Aí, então, ele É. vivia mais Araras, porque é região, né? Que tem do Exatamente, exatamente. Ele trabalhava ali através do banco, então ele era engenheiro agrônomo, rodava ali pelo estado todo. E assim, eu vendo hoje a energia que os pais precisam colocar para o incentivo com os filhos, né? Trabalham a semana toda, chega sábado e domingo, vários torneios ali, chegando 8 horas da manhã, saindo 6, 7, 8 horas da noite. Então é uma energia muito grande que os pais precisam colocar, que hoje eu vejo a dificuldade que ele teve e eu admiro cada vez mais. Então, o que ele fez por mim, hoje eu faço pelos meus 2 filhos que estão jogando também, e vou continuar fazendo porque sei que o caminho é difícil, é trabalhoso, mas é muito gratificante.
Verdade, verdade, que legal. E você mencionou também João Soares, né? Agora conectando as masterclasses, você foi contemporâneo, acho que do Thiago Alves, né? Porque o Thiago Alves, ele saiu de São José do Rio Preto, e aí ele foi participar de um, também cresceu que nem você, assim, dentro da cidade dele, não tinha mais para onde crescer, ele acabou indo com o João Soares treinar em Campinas. Vocês acabaram sendo contemporâneos em treinos? Sim, ele é de 82, né? Eu sou de 80, mas a gente chegou a treinar um período ali juntos, tinham uns dormitórios na época na academia, vinha gente de fora, alguns moraram lá, inclusive o Flávio Sareta, da mesma época, de 80 também, que a gente acabou treinando juntos ali durante 7 ou 8 anos, fomos rivais não só ali no dia a dia, mas no circuito, ao longo da carreira toda. Um acabou ajudando bastante o outro ali. Eu acredito que foi algo muito positivo para nós dois e para o Thiago também. Acho que foi um grupo que foi muito bom, um ambiente ali bastante competitivo em que um ajudava o outro. Que legal. Eu também sou de 80, então temos a mesma idade. É, essa turma Legal. toda. Bom. Acompanhando vocês na televisão, graças a Deus. Legal, parabéns. Bom, então vamos para a segunda, né? Olhando para trás, o que você acredita que foi determinante para você se tornar um top 50 do mundo, ainda bem jovem? Bom, tem muitos fatores ali. Eu sempre fui muito observador, né? Então eu tinha, desde a época de juvenil, eu fui um cara que observava e costumava ter parâmetros, sempre buscando os caras que estavam jogando melhor ou caras que jogavam as categorias ali nos 12, 14, 16 e que começaram a ter destaque. Eu lembro muito bem que com 16 e 18 anos eu joguei o circuito COSAT, né, no segundo ano de 16, segundo ano de 18, mas na minha categoria 16 anos eu terminei número 2 da América do Sul, ao final do Banana Ball, acabei classificando para a gira europeia, e na gira europeia, logo no meu primeiro torneio, eu joguei contra o Federer. Tive 2 match points, acabei perdendo o jogo, até então era um suíço, ninguém conhecia, o cara jogava muito bem, mas anos depois ele se tornou, de fato, o Roger Federer. Então, na Europa eu tive um parâmetro muito forte do que eu precisaria, do que eu iria encontrar no circuito profissional, e isso foi me empurrando cada vez mais, foi me levando a fazer alguns ajustes no meu jogo muito importantes. Eu era um cara muito consistente, ágil, mas depois dessa gira na Europa, eu senti que eu precisava dessa consistência, mas precisava ser um pouco mais ofensivo também. Então, isso aí foi muito importante para mim e é aquela coisa, é algo que eu queria muito. Fui buscando os caminhos, sempre fui um cara muito caseiro, então um grande desafio que eu tive ao longo da minha carreira foi passar longos períodos, né, ao longo do ano fora. Foram 15 anos viajando pelo menos 35 semanas do ano. Nunca tive, graças a Deus, nenhuma lesão que me tirasse do circuito, então eu fui ao longo desses 15 anos aí direto viajando muito. O período mais longo que eu fiquei em casa nesses 15 anos foram 3 semanas, eu nunca fiquei um mês seguido aqui em Campinas, dentro desses 15 anos. Então, é uma entrega, você ganha com tênis, mas durante um período da tua vida, a entrega é grande, ele te tira também uma parte, digamos assim, de um período que você passa longe da tua família, dos teus amigos, de datas importantes de todos, mas faria de novo, com certeza, porque é algo que eu trago uma experiência de vida muito, muito grande que eu tive assim, e que hoje no meu dia a dia aqui,
eu aplico para todas as situações da minha vida, eu aplico tudo que eu vivi ao longo da minha carreira profissional. Verdade, o tênis é uma escola da vida. Eu vou adiantar uma pergunta que um dos pais fizeram. E como é que você arranjava patrocínio para fazer tudo isso, né? Porque gira Cossat, hoje você vê no grupo do Cossat, a turma vai para Colômbia, vai para Bolívia, deve chegar de lhama lá, né? Na quadra, é possível. Brincadeira. Mas assim, Uruguai, Argentina, e tem que fazer ponto, né, na ITF, né? Sim, E aí sim. você fez outro ensinamento aí, é o importante você é uma pessoa observadora, né? Observou como que funciona o tênis tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? E como que funciona o circuito, como é que joga, e aprendeu rápido, né? Tudo isso. Mas como é que quem quem é que bancava essas contas aí? Tem uma situação assim importante que eu encarei como um desafio, uma motivação, né? Eu sempre gostei muito dos desafios, eu sou bastante competitivo. Então, assim, o meu pai, no meu primeiro ano de 16 anos, eu joguei os campeonatos brasileiros e virei o ano para segundo ano da categoria. Eu não lembro agora se eu era primeiro ou segundo do Brasil. Então, para a gira toda do COSAT, a gente tinha, se eu não me engano, o hotel e alimentação através da CBT, algo que eu consegui ali pelo ranking. E o meu pai chegou para mim e foi bem claro e realista. Ele falou: Ricardo, eu vou te ajudar a bancar as tuas passagens para você fazer o circuito COSAT, né? Eu não joguei as 10 semanas, mas joguei ali, eu diria que 6 ou 7 semanas das 10. Eu vou bancar as passagens, mas se você quiser disputar a gira na Europa, você vai ter que classificar pela ITF. Então, era algo que eu já tinha claro que se eu quisesse para a Europa jogar, eu ia ter que classificar entre os 6 primeiros da América do Sul e entre os dois por país, né? Que são máximo dois por país que vão para a gira. Então, encarei isso com uma enorme motivação e acabei terminando em segundo e disputei a gira europeia. A mesma coisa aconteceu nos 18 anos. Então, dessa forma, a gente ia levando, ia se virando, conquistava uma coisa aqui. Meu pai ajudava um pouco ali da forma como ele podia, né? Porque meu irmão também jogava, então ele tinha dois para acompanhar, para ajudar a bancar. Então, foi um esforço bem grande que ele fez e que hoje eu admiro cada vez mais. Que legal, que legal. Então foi no 16 e no 18 que aconteceram essas transformações aí, que ajudaram na sua transição profissional bem, né? Exatamente. Legal, legal. Existe hoje também, né, essas coisas que a CBT proporciona, né? Então, é isso, pessoal, tem que se dedicar. E vai ter pouca vaga, né? Não vai ter nenhuma. Aí, eu já vou para a terceira, que aí fica fácil para você, para mim, né? Porque você está todo torneio, a gente conversa bastante, né? Você está acompanhando aí seus filhos nos torneios, viu o jogo da sua filha aí, jogou muito bem lá em Sorocaba. Então, qual o conselho prático que você daria hoje aos pais que querem apoiar seus filhos no tênis? Porque você vê muito comportamento, né? Você pode comparar com um profissional, com a sua época de infanto, com o pessoal da sua academia. Conselhos em relação... Eu vou ampliar essa pergunta, que ela é muito legal. Tanto na parte de formação, né, do filho, certo? Comportamental, tenística, acho que ele não tem que se meter, né? Para os pais que não têm aquele treinador do lado, né? Tá o pai solo lá, o que ele faz quando o filho está em apuros na quadra? Eu acho que ele tem que deixar o filho aprender sozinho, na minha opinião, mas eu queria a sua. E o pai que precisa de money e o que é good nós não have, como diria o Mamonas Assassinas. Bom, assim, eu tenho acompanhado bastante os torneios, né? Voltei depois de 35 anos que eu participei desse processo, né? 35 anos, agora voltando com os meus filhos e
revivendo esse processo com eles, né? Eu noto muito, principalmente no Kids, a partir do momento que a garotada começa a ficar um pouco mais velha, começa a diminuir, mas principalmente no Kids, eu vejo muitos pais querendo, obviamente que sempre com boas intenções, mas uma super proteção muito grande, querendo resolver tudo pelos filhos. Ah, chega a acontecer até situações de excesso na quadra quando estão torcendo e realmente assim, eu olhando como jogador quando eu era criança, nós reparamos tudo que acontece do lado de fora, né? Então, você imagina a criança que está em formação, né? Está se desenvolvendo e é algo novo para eles também, porque faz parte do aprendizado, né? Imagina nós, pais, do lado de fora, com a maturidade que nós temos, já com experiências vividas. Se a gente está do lado de dentro da quadra, olhando para fora, e eu enxergo meu pai ou minha mãe com cara de desespero, tensa, ou super preocupado, imagina como é que a gente não fica dentro da quadra, né? A tensão aumenta muito mais. Então, assim, o tênis eu posso dizer assim com propriedade que ele ensina, tem ensinamentos maravilhosos, assim, lições duras com derrotas que frustram, mas faz parte você vê a garotada perdendo, chorando, o meu filho tá dentro da quadra, já tá chorando ao mesmo tempo que tá jogando, mas enfim, perdeu, tá meia horinha, tá sorrindo de novo, tá brincando, tá querendo que, papai, já fez inscrição em outro torneio, quero jogar mais, isso e aquilo. Então, faz parte do aprendizado. E a gente não tem, a nossa atitude, na verdade, o que a gente tem nas nossas mãos, que a gente pode fazer é apoiar e justamente o que eu já falei anteriormente, né? É colocar aquela energia à disposição para incentivar, levá-los até os torneios, principalmente nessa fase inicial, que eles são pequenininhos ainda. Mas, e tem coisas que fogem do nosso controle, né? Muita coisa vai acontecer, se tiver que acontecer, vai acontecer, depende muito do quanto a criança quer. Se ela quiser, as coisas vão acontecendo naturalmente, sabe? Meu pai, leigo, nunca jogou tênis, minha mãe também não. Eu sabia que eu queria de alguma forma e ele foi ajudando a buscar os caminhos para as coisas acontecerem, né? Ah, tem lado bom e lado ruim, que naquela época não tinha praticamente informação nenhuma. Meu pai chegava para os treinadores e falava assim, ó, meu filho está nas suas mãos, faça o que você puder por ele, que eu estou aqui dando respaldo no que for preciso. Nunca interferiu em parte técnica, nunca falou nada sobre isso, até porque ele não sabia. Hoje, hoje eu vejo muitos pais, hoje a gente tem muita informação na internet que a gente precisa ficar muitas vezes atento, tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas também que não devem ser aplicadas, que não são legais, e muitas vezes a gente se depara com situações aqui de pais que nunca jogaram, mas querem ajudar os treinadores ou o time com parte, olha, ele não jogou legal, acho que devia trabalhar mais à direita, ou ele não voleou bem, pô, essa semana você pode trabalhar mais vôlei? Ele nem sabe se está na programação, né, do que vem acontecendo, se a gente vem trabalhando ou não, mas isso acontece dentro de casa também. Então, é algo que os pais precisam ser pais e precisam dar apoio e estrutura emocional para eles. Deixa um trabalho técnico com a equipe técnica, digamos assim. Eu acho que isso flui muito bem, né? Nós pais somos referência para os nossos filhos, né? O que meu pai falava para mim era lei, acreditava muito. Então, ele falava, ó, acredita no treinador, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Para mim, eu acreditava e ia de olho fechado. Então, tem muitas situações assim que é, a gente quer super proteger, mas é bom deixar acontecer um pouquinho que o tênis vai ensinando sem a gente precisar ter que colocar o dedo.
Verdade. E para os atletas que estão online aí, o que você poderia dizer aí nesse momento? Qual que é o conselho que você daria? Bom, para quem está jogando, né, eu fui num encontro de treinadores no final do ano passado, muito legal, assim, tive oportunidade de ver a garotada tá jogando muito bem tênis. É uma particularidade que a gente não tinha antes na minha época e que hoje é algo de atenção, é não ficar muito no, não perder tempo com rede social, com muito telefone. Molecada hoje sai da quadra já olhando para baixo e a primeira coisa que faz é celular o tempo todo, fica muitas horas. E a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem livre, fazer a parte técnica, fazer a parte psicológica, a preparação física. Tem o recovery, tem a parte de alimentação e também tem o descanso. Se nosso descanso, a gente está no telefone ali o tempo todo, nossa mente está o tempo todo trabalhando. Então é algo que muitas vezes a garotada, eu vejo hoje, acaba se perdendo um pouco, é uma coisa difícil, mas é algo que antes não tinha. A gente estava o tempo todo conversando, interagia mais, ou ficava observando, assistindo os jogos dos outros caras que estavam no circuito, né? A gente observava mais. Hoje a gente mergulha muito, cada um no teu mundo ali do telefone, e isso é algo que eu prefiro tentar deixar de lado. É isso aí, legal. Ouviram, hein, pessoal? Tá gravado também. Quem não tiver, eu quero depois chamar a Doral. Eu vou perguntar lá na quadra, viu? Quem assistiu a Masterclass do Ricardo Melo e ouviu essa. Crianças. E assistir jogo também, né, Ricardo? Tá lá no clube, vai assistir o jogo do colega, né? Vai ver os meninos da categoria acima, como que eles batem, como é que são as coisas, né? Eu sempre falo pro meu filho isso. Aproveita, né? Tá lá no clube, por que que não vai, né? Com certeza. Tá por ali, tem a oportunidade, observa, veja o que eles estão fazendo, principalmente os mais velhos, como é que estão jogando, olha sempre para frente, parâmetros mais altos ali, buscando. É verdade, é verdade. Agora nós vamos entrar numa outra série, que é a transição para o profissional, né? A transição é um tema que o Edivaldo Oliveira trouxe aqui, o Thiago Alves falou. Vou perguntar também para você, quais foram os maiores desafios na sua transição do infanto para o profissional? O que mais pegou aí para você? Bom, uma coisa assim que pegou bastante é que você tem a tua carreira como juvenil, você constrói um nome, você tem a tua formação toda, você passa a ser mais conhecido, né? Constrói aquela confiança é, ao longo do ano e, de repente, você chega ali na fase de 17, já nessa transição tão importante, né? Você começa a jogar com caras mais velhos, mais experientes, já estão no circuito, e você começa praticamente do zero ali, né? Começa a ter que remar e construir praticamente do zero, né? Não diria a confiança, né? Mas jogando contra caras que olham para você e querem ganhar, não vão deixar esse garoto ganhar de mim, quero fazer esse juvenil, né? Esse juvenil aqui pagar o preço. Aqui não é a vez dele ainda, né? Então você tem que ah, lutar bastante de novo para conquistar o teu espaço, né? No circuito, ganhando essa confiança e melhorando cada vez mais o teu nível de torneios, né? Subindo de degrau por degrau. Não, é isso aí, legal. Eu também acho. Assim, na sua época não tinha muito circuito satélite, né? Já tinha que fazer a carreira lá fora do país, porque, que nem falou o Givaldo Barbosa também, né? Ele conseguiu os pontos dele da ATP em circuitos satélites que existiam na época, né? Principalmente nos anos 70, começo dos anos 80 no Brasil, né? Isso foi acabando aos poucos, né? Eu peguei o final do circuito satélite, eu cheguei a ganhar o circuito satélite Cuba-México. Eram duas etapas em Cuba, duas no México. Eu ganhei esse circuito satélite, foi o primeiro ali título profissional importante, né? Porque
o circuito satélite é jogado ao longo de um mês, né? Então, e na última semana é o Master. Então, a última semana é a mais importante. Você pode ter uma consistência nas 3 primeiras semanas, mas se você for mal no Master, você coloca tudo a perder, né? Então, eu fui numa crescente legal e acabei sendo campeão do Master e terminei como campeão geral, né? Em termos de pontos, seria praticamente a mesma pontuação de um torneio Challenger, eu Olha, diria, mas jogado ao longo do mês todo. Então, é aquela coisa, é ir remando, trabalhando e ganhando, subindo degrauzinho por degrauzinho ali no circuito e na pontuação, e as escalando no ranking. E essas premiações, é uma coisa que eu nunca perguntei, é verdade. Para ninguém. As premiações você usava para pagar viagem, passagem, hospedagem. O que você vai fazer com as premiações dos torneios? Com certeza, muitas vezes a gente estipulava ali fazer uma gira de um mês e meio, ia com aquela grana contadinha e ao mesmo tempo reinvestindo o prize money dos torneios, né? Para ir usando, para pagar hotel, alimentação. As passagens já estavam ali pagas, mas você tinha que ir reinvestindo, né? Até que você começar a melhorar o teu nível de torneios e conseguir ali caminhar com as próprias pernas. Mas ao longo da minha carreira ali, do início, do profissional era bem assim. Tinha algumas pessoas que acabavam ajudando, né? Uma rede de apoio, digamos assim, de algumas pessoas que contribuíam um pouquinho para ajudar ali com a minha carreira, assim, justamente para isso, né? Dar esse apoio inicial, cada um dava um pouquinho e tal, até eu conseguir me bancar sozinho, de fato. Mas o patrocinador entrou em que hora? Porque o patrocinador ou vem por resultado, né? E você tinha já resultado nessa época, pelo que você está me contando, né? Torneio Satélite, dois do Brasil, COSAT, né? Já jogando profissional. Não, e, como que chegou, e o que ele conseguia, o que seus patrocinadores conseguiam angariar nessa jornada? Eu fui caminhando dessa forma, justo assim, conseguia ranking, conseguia algo através da CBT, aí classificava passagem, disputava circuito europeu, mesma coisa, tinha essas, essas ajudas para eu conseguir fazer as giras no início da minha carreira como profissional, ia reinvestindo, mas de fato, o meu primeiro patrocinador veio quando eu cheguei a 50. Antes disso, eu nunca tive um patrocinador e ele falou assim: ó, hoje eu tenho um patrocinador de fato aqui, que eu realmente tô ganhando dinheiro, entendeu? Foi quando Caramba! eu cheguei a 50, aí bateu na minha porta, falou assim: você está na lista de patrocinados para esse ano. Caramba, olha que coisa. E assim, porque eu sempre ouço, né? Mas aí é bom ouvir de um profissional, que quando o tenista ele tem esse ranking seu aí, vai participar de um Master Builder, né? De um torneio desses, né? Grandes Slams que nesse torneio participou, sempre tem que ter um patrocínio, né? É obrigatório, né? A ATP exige isso, né? É verdade isso? Ou isso Não, é. não. Para você jogar o circuito, você é obrigado a ter um patrocinador? Não. Não, não, não. O ATP acaba deixando lá uns patrocinadores standards, né, para esses tenistas. Ou não existe isso? Não, não, Eu não li, existe. isso é um equívoco. Os patrocinadores patrocinam os eventos, os torneios. E Mas não. dentro dos torneios, o que acontece, por exemplo, nos Challengers, nos Masters, nos Grand Slams, hotel pago para os tenistas, para quem está na chave, e alguns com alimentação também. Agora, fora isso, não tem patrocinador disponível para o jogador ali, não. É cada um com a tua rede de apoio, com a tua maneira. Assim, é claro que na minha época tinha assessora de imprensa, fazia toda aquele media kit para tentar vender os patrocinadores. Hoje o acesso está muito mais fácil
com rede social, né? Você construir um projeto, digamos assim, a exposição, né, para as pessoas está muito mais rápida, né? Consequentemente, o acesso a apoiadores facilita. Entendi. Então, hoje, vou até já pegar essa pergunta aqui. A estratégia que você recomenda, né, para os jovens atletas, né, é resultado, né, muito trabalho e também colocar esses resultados em evidência em rede social, né? Você ter um planejamento com os seus pais, porque realmente, assim, se você não tiver um patrocinador, os pais vão ter que se planejar, né? Vai chegar o momento de viajar para para América do Sul, para Europa, para os Estados Unidos para jogar e hoje em dia cada vez mais caro, né? A gente sabe muito bem. Imagina quem tem mais de um jogando, então. Então, assim, você construir uma rede de apoio tua é importante, né? Você ter uma parceria com o teu treinador, né? Algum desconto, a preparação física que te ajuda, equipamento, loja de encordoamento de raquete, são coisas assim que, se você vai olhar num custo anual, se você tem essas parcerias, te ajuda muito. E agora você ter projeto, você ter uma rede, você ter uma imagem boa, como eu disse antes, uma rede social que você tenha um bom conteúdo para que possíveis patrocinadores acessem tua plataforma, o teu perfil e queiram te ajudar. Então, é importante, né, a gente saber bem o que posta, não sair colocando qualquer coisa, porque hoje em dia tá muito fácil, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo. Muitas vezes cada passo que a pessoa dá já posta, já mostra isso, aquilo. Então, você ter um bom projeto assim te facilita nessa rede de apoio tua, de possíveis patrocinadores e apoiadores. Legal, bacana. Então, ó, escutem isso com essa sabedoria e essa experiência, absorvam, porque isso é muito importante. A Melo Team tem esse planejamento para os atletas, o atleta está com nível tal, vai jogar tal torneio, vai para outro torneio, depois vai para a gira tal, né? Eu acho que você deve ter montado esse esquema baseado na sua experiência mesmo, né? Não, com certeza. Nosso time aqui faz um bom planejamento com todos os nossos jogadores, né? Desde o Kids, né? Com os torneios até a garotada que já está disputando, né? Não só os federados, mas os torneios da CBT. Agora o pessoal já começando a jogar circuito COSAT também. Então tem um planejamento aí específico para determinada momento assim de cada grupo de jogadores aqui dentro do nosso time. E pensando nisso, que a maioria dos jovens talentos que você vê hoje em dia, porque você está na quadra que nem eu e você tem a sua experiência do passado, não entende sobre o que é de fato ser um tenista profissional? Bom, o que eu posso dizer assim, falar que eu sou tenista não é estar bem uniformizado com um bom equipamento, né? Ser um tenista é uma filosofia de vida, é você acordar e pensar o que você precisa fazer para estar cada vez melhor, né? Não só como eu já disse em outras respostas, mas é cuidar bem da alimentação, cuidar bem do sono, a parte os treinamentos, né? Não só com os treinamentos, mas cuidar de cada detalhe, porque lá no final a gente sabe muito bem que o funil é super estreito. Então, esses detalhezinhos acabam fazendo diferença, né? A gente sabe, a gente vê as carreiras dos jogadores, né, cada vez mais longas, e a gente coloca, né, como exemplo Djokovic, Federer, Nadal, e olha como foi, né, a longevidade que eles tiveram, Nadal se machucando mais, mas mesmo assim conseguindo ter uma carreira bem longa. Você vê o diferencial do Djokovic, que sempre deu muita importância
para alimentação, talvez Nadal e Federer não tenham dado tanto, não que não foram profissionais, muito pelo contrário, né? Impressionante o profissionalismo e a entrega deles ao longo de 20 anos jogando o circuito, né, com maestria, mas você vê, de repente, um Djokovic machucando um pouco menos, continuando, né, seguindo em alto nível até hoje. Então, são detalhezinhos que lá na frente acabam fazendo diferença e o seu corpo vai sentindo ao longo dos anos, né? Você dá importância desde a época de juvenil para alongamento, para a tua recuperação. Hoje a gente tem acesso a um monte de recuperação das pernas, banheira de gelo, tem acesso a um monte, suplementação, qualidade cada vez melhor, recovery cada vez melhor. Então, dar importância, né, para essa parte é muito importante para ter longevidade. Bacana, legal, legal. Eu acho que tem umas perguntas que são pertinentes aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui. Bom, vamos lá, então, vamos ver o que os pais perguntaram. Vou fazer uma pausa, porque a gente tem mais. Bom, Bruno Conte, o meu primeiro torneio profissional que eu assisti foi um jogo do Ricardo, aqui em Belo Horizonte, ó. Grande Bruno Conte do Minas Tênis Clube, amigão meu. Numa academia no bairro Olhos d'Água. Você lembra disso? Opa, com certeza. Eu jogava, adorava jogar em Belo Horizonte, fiz bons jogos lá, academia muito legal, muita gente ia assistir os jogos, era assim, o programa da semana, quadra sempre lotada para assistir o pessoal, apoiando os brasileiros, né, principalmente os mineiros, mas os brasileiros em geral. Na época ali jogava bastante com Daniel Melo, ali de prata da casa, jogava os torneios, irmão do Marcelo, então boas lembranças, época boa ali de grandes torneios em BH. Legal. Rogério Rangel, recentemente no New Balls Please, o Meligeni falou de alguns jogadores que ainda poderiam oferecer mais, tipo Sareta, Saliola, né, e etc. O Saliola está no livro do Marcelo Meia, quem não assistiu ainda. E outros que chegaram no limite, como ele mesmo e o Ricardo. Você, Ricardo, concorda que acha que jogou tudo ou tinha mais um pouco a fazer no tênis? Olha, eu encerrei minha carreira assim com a sensação de que eu fiz tudo o que eu podia. Claro que erros acontecem ao longo do processo e que você vai ajustando, vai melhorando, amadurecendo, aprendendo. Mas, assim, como eu disse, eu nunca tive alguma lesão que me tirasse. Eu tinha quase 23 anos, eu realmente cheguei num momento da minha carreira que eu já estava muito cansado com a rotina de treinos e viagens, né? Muitas semanas fora de casa, algumas dores já me atrapalhando bastante, principalmente no quadril, e você já passa a jogar com caras com 5, 8, 10 anos mais novos do que você, e os jogos que você ganhava faziam uma diferença enorme fisicamente, você já não passa a, a se sobressair tanto, e você olha para o lado de lá da rede e você vê que o jogador está super inteiro ainda, ou até melhor fisicamente do que você. Então é um processo que vai correndo assim lentamente, amadurecendo a ideia, você vai mudando suas prioridades e você vai fazendo uma transição pouco a pouco, mas encerrei minha carreira com a sensação total de que fiz o que poderia ter feito. Exato, que nem ontem no Miami Open, né? Jogão do Tommy Paul com o Fios, né? E aí o Fios novinho, né? Chega, tava tie break no 7-6, depois 6-7, e aí tá 6-2 pro Tommy Paul para ele fechar, e o Fios novinho chega com tudo e vira o tie break e ganha a partida. Que loucura, né?
mais ou menos assim, né? Só que o Tom Paul não tá no final da carreira, né? Mas é mais ou menos isso que você quis dizer, né? Poxa, já bati tanto na bola, já mais de 2 horas, né? Já tem pão de carreira e chega um menino aí de 18, 19 anos aí, batendo tudo, saindo correndo, né? Virando partida, né? Aí você Com fala, certeza. usado já, né? As crianças nascendo, né? É isso aí. É, entendo bem. O Rogério teve uma outra ótima. O Rogério conhece bem você, viu? Eu já falei com ele no torneio. Pede para o Ricardo contar resenha com Simoni em Queens sobre uma foto do Pete Sampras no vestiário. Ah, essa é boa aqui, hein? Não, não foi do Sampras, não, foi com o Agassi. O Agra. Não, eu lembro que na época ali eu até fiz um treino com o Agassi essa semana, na semana desse torneio, porque ele ia jogar contra um canhoto, né? Eu falei assim, poxa, eu muito mais novo, 10 anos mais novo que ele, né? De repente chega o treinador dele para o meu treinador na época, falou assim, olha, gostaria de marcar um treino, topa, tal. Eu falei, claro, né? Eu Óbvio. marco meu treino, se precisar para treinar juntos ali. Fiz um treino duríssimo, né? Ele já, poxa, super experiente na grama, eu ainda aprendendo ali, lutei para conseguir fazer um bom treino ali, mas eu lembro que na época eu acho que o Simoni queria tirar uma foto com ele depois, e ele queria que eu tirasse a foto para ele. Eu falei assim, eu não quero tirar foto nenhuma. Tô aqui jogando, já treinei e tudo mais, e acho que ele pediu para pro Agassi tirar uma foto com ele dentro do vestiário e na época o Agassi não quis. Ah, Não entendi. quis e aí acabou ficando sem graça ali na hora e foi essa situação ali meio rapidinha, mas foi só isso mesmo. É verdade. Agora você trouxe uma pergunta. Não, interessante isso aí. Legal. Valeu, Rogério, pela resenha aí. O Brasil, eles não tem muita quadra de grama, né? Tem aí em Souza e Campinas, né? Eu sou amador, eu sou bem, bem ruim. Sou categoria B, B+, aí, pra você ter uma noção. Mas eu jogo todo dia, viu? Eu bato minha bolinha aí, tenho a sua idade. Gosto pra cá. Sou canhoto também, faço bastante ace aberto também, que eu gosto. É, da grama é outro esporte. Você vai lá, a bola não quica, você tem que sacar e volear. Ou a bola quica e ela espalha, né? Não é que nem num cyber numa rápida. Como é que faz o brasileiro que na Federação Paulista, ou qualquer federação do Brasil, no CBT, talvez aqui na Federação Paulista tenha um Kids e talvez tenha um Infanto Juvenil esse ano, né? O Danilo falou que vai ter, né? Eu acho que vai ter sim. Mas e aí, como é que faz para se adaptar? Porque o suíço, o europeu, vamos falar o europeu de uma maneira geral, ele já está mais acostumado, né, com esse tipo de superfície, né? Com certeza. A gente, assim, em algumas situações eu até tentava treinar na quadra de gama, justamente ali em Souzas, fazer uma preparação, mas às vezes não conseguia, acabava treinando quadra rápida aqui no Brasil e tentava chegar um pouco mais cedo para me adaptar para os torneios, mas era sempre assim. Acabava indo mal no primeiro torneio para começar a jogar bem no segundo, me senti confortável no terceiro e já acabava a gira. Mas E você não, já não tinha mais torneio, e aí só o ano que vem. Então, quando começava a me sentir bem com os torneios, já acabava e aí passava para o ano seguinte. eu vou ser, Então era mais difícil, né? eu vou ser um pouco polêmico. Eu não sei se o Maragata está aí. O Maragata adora o Cachico Bastos, né? Cachico já saiu. Eu vou perguntar uma coisa, mas eu sei que é caro, mas não está na hora da gente ter um centro de grama aí? Porque em Souza a gente tem 2 quadras ali, né? Que a turma de São Paulo vai, o pessoal de Campinas usa, né? Sim. O que você acha a respeito, Ricardo? Assim, é difícil dizer porque a manutenção é, Tudo, né? é difícil, depende do período de chuva. Imagina você ter um treinamento lá com 2 períodos com a garotada já correndo e assim, durante o dia todo, né? É só você olhar para as quadras de grama durante os 15 dias no torneio de Wimbledon, né? É, Chega depois de 15 dias, a quadra tá determinado ponto tá parecendo saibro até.
Agora você É, imagina ao longo do ano, né? Então a manutenção é bem complicada. Eu acho que acaba muitas vezes, muitas situações assim sendo, eu diria, inviável para se manter, né? Acaba ficando caro e a qualidade difícil também. entendo, concordo. Mas será que não está na hora da gente, sei lá, pegar o mês da grama assim e batizar no Brasil e ter? Assim, Não, o que poderia acontecer é em alguns pontos ter uma ou duas quadras para treinamento, mas repito, é algo difícil assim para se manter. Eu acompanho um pouco aqui as duas quadras de grama aqui de Souzas com o pessoal e assim trata como se fosse um filho para é, conseguir manter direitinho em ordem. porque todo final de semana tem torneio, né? Eu sei porque eu Sim, joguei lá com a turma toda, levei 25 caras lá, duas quadras, foi. Você exato. fazer game com quatro, né? Porque não dava, quatro pontos, quatro, sete de quatro games, né? Sim. Verdade. E aí, vamos falar então um pouco de mentalidade, né, no circuito. Como que era seu dia a dia nesse circuito ATP em termos de rotina, assim, e assim, também já vou colocar outra coisa. Em que fase da sua carreira nesse circuito ATP, já saímos então da infanto, saímos da transição e já estamos dentro do seu profissional mesmo. Que fase que você sentiu que a sua rotina, você falou, né, bem regrada, né? É, você amadureceu mentalmente. Você falou assim, agora eu cheguei no meu auge aqui no mundo ATP. Eu entendi como é que funciona a máquina, como é que é a coisa. Bom, tem uma situação importante, né, que aconteceu comigo. Com 20 anos, eu joguei o meu primeiro quali de Grand Slam, né, que foi o US Open. Se eu não me engano, foi 2001, ali, agosto de 2001. E logo nesse primeiro quali, eu chego na última rodada. Então, expectativa enorme na minha cabeça, né? Fui criando, né, um dia antes, poxa, vou jogar meu primeiro Grand Slam, mais um objetivo, um sonho a ser conquistado. E, poxa, no dia do jogo a expectativa era tão grande que, não tirando mérito do meu adversário, mas joguei em 50% do que poderia jogar, né? Meu rendimento foi muito abaixo. E isso foi acontecendo ao longo do ano seguinte, né? 2002, 2003, mesma coisa, ó, já são mais 8 qualis de Grand Slams, né? Ao longo dos 2 anos seguintes, sempre chegando na segunda, na última rodada do Qualify, até que 2004 eu chego na Austrália Open, chego na última rodada do Quali. E foi algo assim que eu me resolvi comigo mesmo, entendeu? Foi algo assim, estou eu aqui novamente, mais uma rodada, mais uma última rodada de Grand Slam, não é a primeira, não vai ser a última. Trate como se fosse mais um jogo, sabe? Simplesmente jogue. Se perder, tá tudo bem, né? Vamos perder e vamos jogar tentando, fazendo o que eu tenho que fazer. E acabou sendo o meu melhor jogo. Ganhei 6-2, 6-3 em 52 minutos de jogo. E foi uma virada de chave para mim. Depois disso, consegui me, digamos assim, destravar mais uma fase da minha carreira ali, principalmente na parte mental, e a partir daí eu realmente comecei a acreditar em torneios maiores e senti que eu já estava pronto tecnicamente, faltava algo a mais mental. E a partir daí, poxa, passei a quali eu tava ali já há 2 anos, 110, 120, 130, batia 105, voltava para 120 e tal, sem furar a barreira dos 100 primeiros. Então, esse ano, 2004, passei o quali do Australia Open, passei o quali de Indian Wells, passei o quali de Miami, passei o quali de Roland Garros, acabei perdendo na grama no Qualify, na segunda rodada, mas cheguei no US Open de novo na última rodada, passei o Qualify e cheguei na terceira rodada.
Foi aí que eu cheguei entre os 100 primeiros, depois de todos esses resultados consistentes ao longo do ano. E na semana seguinte eu fui campeão de Derry Beach. Então esse clique, esse estado mental que eu consegui atingir, combinado já com a parte física e técnica que eu vinha já desempenhando muito bem, então me fez com que eu começasse ali o ano perto dos 120 e terminasse 50. Então É, foi essa aí que realmente me fez ajudar e acreditar e jogar mais livre, conseguir performar realmente de fato o que eu vinha, todo o potencial que eu tinha ali do momento. é isso aí. E vocês, tenistas, que o Thiago Alves, na última uma sequência, puxou a orelha, falando: cadê os tenistas? Não tá os pais assistindo, né? Lourenço pediu licença que ele vai ter que dormir, né? Amanhã ele vai jogar interclubes lá no São Paulo Futebol Clube, né? Com o Espere Futebol São Paulo, né? Então ele pediu para. Tem 11 anos, né? Para jogar no 12 lá. Ele pediu licença. Mas vocês ouçam depois, quem não está aí, porque isso é uma experiência que vocês podem adquirir hoje nos torneios seus de federação de CBT. Para que ficar nervoso batendo raquete se fizer dupla falta, se jogar a bola para fora, né? Olha o que o Ricardo falou, ele é profissional, ele dependia de passar o quali, ele já estava tentando algumas vezes, certo, Ricardo? E Sim. aí já tinha a técnica, já tinha o físico bom, né? Vocês têm uma técnica boa, um físico, na maioria das crianças aí, por que não ficar calmo, né? E falar assim, olha, é mais uma partida, eu vou para cima, eu vou fazer o meu melhor, se perder, tudo bem. E daí, na hora que você encontrou essa sua paz, esse seu estado de flow, você adquiriu uma sequência de vitórias, né? Com certeza, e é aquela coisa, saber se perdoar, né? Não tratar o tenista a cada segunda-feira tem uma nova oportunidade. Então, não tratar esses momentos importantes como se fosse a última oportunidade da vida, da carreira, né? Outras oportunidades virão, tratar com seriedade o momento, mas sabendo se perdoar com soltura e sabendo que aquilo ali é mais um jogo na vida. É. E quando você ficava nervoso, qual é conta para nós, qual que era a sua técnica? Bom, o nervosismo existe para todos a todo momento, né? Conforme você vai adquirindo essas experiências, passando por essas situações, você vai aprendendo a lidar e a domar esse nervosismo, digamos assim, né? Mas uma coisa que eu costumava fazer em momentos mais importantes, mais tensos, era não, não inventar moda, sabe? Era fazer no jogo o que eu sei fazer melhor, as minhas jogadas de segurança, principalmente quando eu estava sacando, né? Gostava de fazer aquele saque aberto de canhoto para jogar o adversário para fora, poder jogar já para outro lado e a rede, ou se o jogador era muito rápido, já pegar no contrapé. Então, eu tinha algumas jogadas que eu me preparava para momentos que eu me sentia confortável e não tentava fazer, eu não era um cara de saque e voleio. Vou ficar sacando e voleando em momento importante, entendeu? Então, Sim, saber jogar simples, sem criar situações assim, um bicho de sete cabeças na cabeça, entendeu? Jogar a mais tranquilo, mais tranquilo, fazendo o que você faz de melhor. legal, legal. Eu concordo com você. Eu acho que mais simples em momentos tensos é melhor mesmo. Aí tem do Rodrigo Lima, né? O Rodrigo Lima aqui disse parabéns, Ricardo, pela carreira vitoriosa, um grande amigo do circuito e um exemplo de dedicação e paixão pelo esporte. Jogamos juntos no juvenil e hoje nossas filhas jogam juntas no juvenil. É isso aí, Paulo. O que, na visão dele, falta para o Brasil ter mais tenistas top 100? Ó, já foi uma pergunta ó, na xincha aí, hein? O que falta? Queremos. Eu acho que a gente vai ter uma geração aí dos nossos filhos, Ricardo, que eu brinco que vai ser a Brazilian Storm, né? Não vai ser no surf, vai ser no tênis. O que você acha? O que você pode fazer por nós aí com a Belo Time?
O Brasil, espero ter daqui a alguns anos bons jogadores, viu? A gente tem, assim, modéstia à parte, a gente tem alguns grupos com uma garotada jogando muito bem e fico muito contente porque a gente tem muitas meninas jogando direitinho, assim, grupos muito legais, as meninas super dedicadas, então estou bastante animado para o que vem pela frente para os próximos anos, né? E o Brasil, o que eu posso dizer? O Brasil sempre foi um país com muito potencial, jogadores, potencial enorme, sempre vindo, sempre ano após ano, ou de 2 em 2 anos, sempre tem um jogador vindo aí com potencial, com olhar aí das pessoas. O que a gente precisa, na verdade, é não pressionar tanto os jogadores que estão aí, né? Eu participei de um evento com um jogador argentino começo do ano passado. Eu perguntei para ele, né, um ex-jogador, foi um dos primeiros colocados do mundo. Eu perguntei para ele, eu falei assim, o que você acha do garoto, né, do João Fonseca, né? Isso já o ano passado. Ele virou e falou assim: garoto joga muito, garoto bom, potencial enorme, vai jogar muito bem tênis. Uma pena que ele seja brasileiro. Eu falei, caramba, eu falei, mas uma pena que ele seja brasileiro, por quê, né? Fiquei curioso. Ele falou assim, uma pena que é brasileiro, porque, na verdade, para nós aqui, a gente tem não só mais jogadores, mas outros esportes em que, de certa forma, a mídia não coloca tanta pressão ou acaba incentivando assim, não deu agora, vamos para a próxima. Não fica uma crítica tão pesada a cada derrota ou se perder 2, 3 vezes seguidas ou 2, 3 primeiras rodadas já é crise, precisa trocar a equipe, o que está acontecendo, não joga mais nada, precisa parar, sabe? Eu vejo alguns comentários às vezes assim que eu até dou risada e você precisa quem está no meio sabe da dificuldade que é, né? Então, é mais isso, assim, a gente potencial a gente sempre vai ter, jogadores vindo, é mais a gente saber não pressionar tanto e deixar o jogador jogar e desabrochar, assim, todo o potencial que pode ser, né? Eu acredito que não seja algo financeiro, a parte hoje está um pouco mais fácil se o jogador tiver potencial para conseguir recursos através de lei de incentivo ou, enfim, apoiadores para viabilizar a carreira quando o jogador tem potencial. Então, acredito bastante nisso e espero que logo, logo a gente volte a ter não só o João, mas vários outros jogadores aí dentro dos 100 primeiros. Eu tenho certeza. Obrigado pela resposta. Muito completa, Ricardo. E aí, eu queria saber um pouco aí, mais da Melo Time, em Campinas, qual que é a sua principal filosofia? Bom, o que eu gosto de falar sempre para a garotada assim o ambiente de treino é muito importante. É claro que a gente tem os nossos trabalhos individuais, mas aquele grupo que acaba um cooperando com o outro e o trabalho diário, eu acho que é algo que só vai trazer benefícios para eles. A gente sabe que o funil é bem estreito para quem vai seguir uma carreira no tênis profissional, mas o que eles estão fazendo hoje para a vida deles e essa seriedade que eles colocam aqui no dia a dia vai fazer com que eles sejam bem-sucedidos, independente do que eles fizerem, né? Eu tenho vários amigos que participaram comigo, viveram o processo na carreira juvenil, que acabaram não seguindo a carreira como profissional e que hoje são juízes, promotores, diretores de empresa, presidentes, médicos, enfim, e eles todos, eles dizem, poxa, foi um período muito importante da minha vida que eu levo e levei para minha carreira como eu aplico até hoje, aquela coisa da seriedade, persistência,
que obrigou eles no tênis, na competição, logo no início, né, da fase de kids juvenil, que isso foi uma enorme vantagem para eles nessa transição, quando foram estudar vestibular ou foram fazer uma entrevista de trabalho e foram construindo as carreiras. Então, eu só vejo coisas boas e eu incentivo, obviamente, que não posso cravar e os jogadores têm os sonhos deles e eu sempre incentivo eles a acreditarem nos sonhos, que algo é sempre possível. Se a gente acreditar, a gente consegue coisas incríveis. E o tênis, o lado bom é que o tênis ele é justo, você é recompensado pelo teu esforço. Então é algo que, com certeza, o esforço que eles estão fazendo hoje, eles vão ser beneficiados, vão ser recompensados lá na frente. Legal, bacana. Alguém tem alguma pergunta? Se quiserem abrir o áudio e perguntarem, fique à vontade. É uma oportunidade ímpar e única, né, pessoal? Alguém? Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta no chat. Deixa eu dar uma olhada. A última foi do Rodrigo Lima, né? Tá bom? Então é isso. Então, Ricardo, considerações finais aí. Muito obrigado do fundo do meu coração, né? Você agora como pai de tenista aí, depois, revivendo agora do outro lado do muro, né? Estava como tenista, né? Agora como pai de tenista aí. Gostaria das suas considerações finais aí, sobre tudo que você viu, vivenciou, né? Todo esse tempo aí. Legal, queria dizer que foi um prazer estar com vocês. Obrigado a todos que acompanharam aí o bate-papo e querendo dizer agora como pai, né? O que a gente pode fazer para os nossos filhos aí que estão jogando é realmente é, incentivá-los, que, poxa, o tênis é uma experiência de vida incrível, eles vão criar conexões muito legais na vida deles através do tênis, e parabéns para todos que estão incentivando que o tênis, e muitas vezes a gente passa alguns apertos aí com decepções e frustrações, vendo nossos filhos em algumas situações difíceis ali, chorando e jogos ou perdendo, mas faz parte do processo lá, que lá na frente eles vão agradecer muito. É isso aí. Muito obrigado. Uma ótima sexta-feira para você, Ricardo. Obrigado do meu coração mais uma vez. E aí, se alguém quiser contactar o Ricardo, vai estar disponível a live. É só falar comigo também, né, Ricardo? Posso compartilhar o contato, né, para alguma dúvida ou queira participar da Melo Team, né, também, né? É isso aí. Legal. Obrigado, pessoal. Boa noite e fique com Deus. Obrigadão. Obrigado, Ricardo. Valeu. Tudo de ótimo. Valeu. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu.